Pandemia é uma crise ambiental do espaço biológico nosso, que é paralela a outras crises ambientais que nós provocamos. Nós. A crise de poluição, a crise enfim, climáticas, a água, problema de água, problema da terra, erosão da terra, várias crises ambientais, onde ambientes não são ambientes humanos, familiares, nem sociais, ambientes são físicos. Por nossa atividade humana, nós destruímos, agora recentemente, muito mais ainda, até limites de catastrófico, esses ambientes naturais. Muito bem. O que é interessante, então, que a pandemia que estamos sofrendo agora atinge também nossos ambientes sociais. Atinge a família, atinge a escola, atinge as universidades, a comunicação, relações de proximidade, que diz respeito à amizade, a amor, relações amorosas, relações de trabalho. Enfim, não somente a epidemia, então, nos priva ataque de respeito a uma crise de ambiente biológico, mas também atinge nossos ambientes sociais. Muito bem. E aqui eu tenho meu ponto a fazer. Muito bem. O grande teórico de ambientes sociais justamente é Winnicott. Winnicott não é teórico de ambientes de relações objetais. Relações objetais são baseadas na ideia da sexualidade, o ser humano buscando, via impulsos sexuais, seus objetos sexuais de prazer, objetos. E peripécias dessa busca, então, destinos dessa busca, então, é aquilo que interessa à psicanálise tradicional. O que Winnicott vai dizer é o seguinte: para que um ser humano, no começo e no fim da vida, continuar buscando, por aí buscando objetos disso, daquilo, ele precisa de um ambiente. O bebê, inicialmente, não busca a mãe como objeto sexual, nem busca a mãe como qualquer outro objeto. Ele busca a mãe como ambiente. Mãe ambiente que lhe dá o colo, que lhe dá segurança, que cuida dele. Cuida dele em que sentido? Aí vem um momento filosófico que o Winnicott diz sempre que existe. Cuida dele para que ele possa existir. Não somente assim, genericamente, para ele começar a existir, se manter no existir, nos seus relacionamentos com ela, mãe, depois com os membros da família, e que possa, nesses relacionamentos, começar a ser si mesmo. Um eu. Não eu penso, mas um eu que é capaz de dizer sim ou não, que é capaz de se estabelecer em termos de recusar ou aceitar, de confiar, não confiar, de ficar seguro e ficar desesperançado. Isso. O ser humano pode ficar desesperançado. No final da vida, ele vai até poder morrer. Mas tem seres humanos que não chegam nem a isso, propriamente falando, poder morrer. Muito bem. Então, essa mãe, inicialmente, esse ambiente inicial, que é a mãe, não é objeto. Não é objeto de prazeres, não é objeto de satisfação. É um ambiente que cuida. A ideia de cuidado, então, é que é central na relação entre o ambiente e o indivíduo humano. Eu digo, isso é o problema filosófico. Winnicott diz claramente que, então, o ambiente, então, é presente na vida do ser humano de uma forma bem peculiar. Ele é parte do ser humano. Não tem ser humano de um lado e ambiente do outro lado. O que faz o ambiente acontece com o indivíduo. Ele não consegue se relacionar, a não ser se relacionando via modalidade do comportamento do ambiente. Então, ser humano é outro nesse momento. Ele não é alguma coisa. Não é um pensamento que pensa por conta própria. Então, não é alguém que possa se estabelecer recusando ou dizendo sim ou dizendo não. Dizer sim, dizer não, depende do relacionamento inicial com a mãe, facilitado pela atenção materna. Muito bem. Isso é extremamente interessante. Nós chegamos aqui a um tema heideggeriano. Ser significa, basicamente, estruturalmente, ser com outro. Heidegger diz Mitsein. Não tem indivíduo no mundo
realizado no mundo, dada a estrutura do ser no mundo humano, onde o indivíduo é totalmente isolado dos outros. Ele é no mundo sendo com outros. Isso faz parte não do pensamento dele, não de relações abstratas, morais, ou éticas, ou políticas, coisas que valem, cognitivas. O outro com qual eu sou no mundo não é um outro da minha percepção do outro, não é o outro do meu pensamento, do cogito cartesiano. O outro com qual eu existo, e eu só posso existir no mundo, no mid-sign, com o outro, junto com o outro. Isso possibilita, inclusive, as minhas relações junto com as coisas. Eu só chego nas coisas, encontro as coisas no ser com o outro. Muito bem. Esse é o tema filosófico que me parece, então, aparecer muito claramente em Winnicott, nessa sua teoria das relações ambientais. Muito bem. Essas relações ambientais, do qual Winnicott é grande teórico, então, em oposição a teóricos tradicionais de relações objetais, então, com base na instintualidade em particular sexual, genital. Muito bem, essa ideia de ambiente, relação com o ambiente, ajuda, creio eu, de entender o que está acontecendo com as crises ambientais, todas elas no qual nós estamos. Eu falei de escolas, teatros, trabalho, sistemas financeiros, enfim, toda fábrica social está em crise. Toda. Interessantemente, então, se vocês olharem em termos de ambiente, você pode perguntar, mas será que não resta nenhum ambiente? Será que não tem para onde a gente poder fugir? Pois então, todo mundo no serviço de saúde pública, tá? Aqueles que não são negacionistas, que aceitam as crises ambientais pelas quais a gente está passando, onde eles estão nos mandando? Para casa. Estão nos mandando para casa. Muito bem, então casa, de repente, fica o último ambiente nessa regressão para o mais elementar. Você tem uma regressão de ambientes mais desenvolvidos, mais amplos, mais ricos, mais sofisticados, para um ambiente inicial, que é a casa. Essa regressão é extremamente importante, porque Winnicott vai dizer que o desenvolvimento humano, o amadurecimento, então, não é só pessoal, não é só genital, sexual. Desenvolvimento humano é, em primeiro lugar, o desenvolvimento que consiste em ampliar cada vez mais o ambiente inicial, os ambientes iniciais. Primeiro o colo da mãe, depois a família, depois vem grupo social e tal. A nossa vida, desenvolvimento, crescimento, consiste justamente em abrir horizontes ambientais. Muito bem. Agora estamos retornando a ambientes menos amplos. E aí, basicamente, o ambiente inicial, que é a casa. Muito bem. Essa regressão, então, é um objeto possível de tratamento winnicottiano. Winnicott é um grande teórico, não somente de grande parte de ambiente, mas de ambiente que é a casa. Tudo começa em casa, segundo Winnicott. Tudo começa no colo da mãe. E tudo começa no primeiro ambiente social, criado pelo bebê ou pela criança, que precisa de um ambiente mais amplo que o colo da mãe, precisa sair do colo da mãe. Tudo começa, grande parte das coisas que são importantes depois na vida cultural, começa aqui em casa. O que significa isso, obviamente? É em casa que a criança começa a falar. É em casa que a criança começa a aprender a usar os símbolos. É em casa que a criança começa a andar, ir para lá e para cá. É em casa que a criança começa a ficar bravo e colaborador com a família. Em casa que ele aprende a ser responsável pelos outros, pela mãe, no caso, pelo pai. Em casa que ele aprende a rivalizar, mesmo antes do Édipo, que ele começa a rivalizar. É em casa que ele começa a aprender a ser responsável. Lá que ele cria a capacidade de ser culpado por alguma coisa. Lá cria a capacidade de contribuir para não se sentir culpado quando faz uma coisa ou outra. Então, na casa, vocês estão vendo, segundo Winnicott, são lançados os raízes, fundamentos, alicerces da pessoa
dos relacionamentos sociais, da parte mental, funcionamentos mentais. A criança não pode se sentir perseguida, imaginar perseguição, tá? A não ser que ele sinta-se envolvido, seguramente ou de forma não segura, com outra pessoa. Perseguição é um processo mental, enquanto processo mental. Pressupõe um tipo de relacionamento de segurança ou de não segurança com outra pessoa. Muito bem. Na família, então, que começa tudo. Esse diagnóstico é extremamente interessante, porque nós podemos, em termos da teoria Winnicottiana, do ambiente inicial, do crescimento ambiental, nos ambientes, e das regressões ambientais, não podemos reconstruir uma boa parte dos fenômenos que acontecem aqui no presente momento da pandemia. Bom, isso é como introdução que eu queria dizer a vocês. Vocês estão vendo? Eu não estou trabalhando mais com a ideia da pulsão. Não estou trabalhando mais com a ideia da relação objetal. Não estou trabalhando mais com descarga pulsional em cima de um determinado objeto. Não se trata de atividades somáticas que visem as descargas tradicionalmente consideradas pela psicanálise tradicional. É uma psicanálise ainda. Podemos discutir isso, se é ou não é. Mas, enfim, de qualquer maneira, não é mais uma teoria do ser humano e dos seus problemas em termos das relações objetais. Posso redefinir isso também da seguinte forma. Na psicanálise tradicional, os problemas a serem tratados pela terapia são problemas de frustração, de repressão. Muito bem. Em Winnicott, o problema aqui, que em relação ambiental, não é de frustração, é de perda. De perda. A etiologia dos distúrbios, agora indo da teoria do amadurecimento de Winnicottiana para os distúrbios, a teoria dos distúrbios também não é tradicional. Em Freud, o distúrbio surge da frustração ou da repressão. O inconsciente e inconsciente reprimido. Se trata de recuperar o inconsciente reprimido, dar a ele a dignidade de ser consciente e interpretar. O que eu vai dizer? Quando você tem, como nós temos hoje, uma cascata de perdas ambientais, ninguém está sendo frustrado, no sentido freudiano, que um impulso objetal não é satisfeito, não chega a sua plenitude. O que está em questão é a relação de dependência. Eu não consigo mais confiar no ambiente. A escola é perigosa, o teatro é perigoso, a universidade. Eu vivo nos ambientes não confiáveis. Eu perco aquilo que eu tinha de bom, ambientes bons, eu perco ambientes bons e sou obrigado a ficar com o último ambiente que me resta, que eu espero que seja bom. É a casa. Onde tudo que é bom, no fundo, começou. Muito bem, então você está vendo, na etiologia dos problemas do sofrimento de hoje, e das questões de morte e tal, sofrimento, depressão, na origem não é a frustração. E o que acontece com o indivíduo, sem ele que saiba, não é uma efervescência, um acúmulo do inconsciente reprimido. É o acúmulo de faltas, de falhas, de faltas. Ele fica um indigente. Nós perdemos coisas, ficamos indigentes. Isso que Winnicott chama, então, de deprivação. Nós somos privados, nós somos perdedores daquilo que era bom, e é isso que era bom. Era um ambiente, não uma coisa, interessantemente. Sintomas de Winnicott tem toda uma sintomatologia das perdas ambientais em termos da deprivação, independentemente daquilo que acontece agora na pandemia. Quando o indivíduo perde um ambiente bom, então ele perde uma relação com as coisas, interessantemente. Só no ambiente bom que a relação com as coisas é possível. E qual a relação com a coisa? Relação de confiança e de controle e de criatividade. Relação inicial, um outro ponto filosófico. Relação inicial
do ser humano com as coisas em Winnicott não é uma relação de alucinação ou de percepção. Percepção, alucinação. Essa dupla é que é a base da teoria tradicional da relação objetal. Relação inicial em Winnicott não é percepção, é confiança, é contato. Esse contato não passa pela percepção. O contato de um bebê com a mãe não significa ver a imagem do pai, da mãe. Ele se encosta na mãe, ele se deita no colo da mãe. É relacionamento não perceptivo. De modo que quando ele perde esse relacionamento, não adianta ele alucinar, não pode alucinar. Ele fica privado até da capacidade de alucinação. Mas a alucinação mesmo, se ele tivesse, teria que ser a alucinação dele, de uma forma, dele. Essa alucinação que é do indivíduo é a alucinação criativa. Ele que tenta se ver livre, a se liberar do choque da perda do objeto. Criativamente. Isso que acontece, não acontece mais na relação de perda ambiental. O indivíduo se torna pobre na sua criatividade. Ele empobrece. Isso tem várias outras consequências na doença como na saúde. Na saúde, o indivíduo que cresce, é criativo, pode elaborar uma série de novas relações com objetos e dar novos sentidos aos objetos. Se ele não desenvolver isso, ele não vai fazer isso, não vai fazer esse desenvolvimento. Muito bem, quando ele perdeu, ele de novo fica incapaz de fazer as coisas. Muito bem, você está vendo então, voltando para o terceiro ponto meu, que é o tratamento, uma das coisas que precisa no tratamento assegurar o indivíduo é um acesso que possa ser criativo do ponto de vista do indivíduo com seus próprios objetos. Não é de estranhar que muitas pessoas agora, na situação atual de pandemia, então buscam soluções novas de relações objetais com outras pessoas. Tornam-se criativos. Aqueles que podem. Aqueles que não podem, evidentemente, ficam no seu canto. Ficam no seu canto e não se mexem. Mas não é só a perda, quando se perde o ambiente, se perde relações objetais. Se perde o frame, o molde mesmo na qual a pessoa existe. Que justamente permita essas relações objetais. Quando se perde o molde, outras coisas que dependiam do molde se perdem também. Por exemplo, a identidade pessoal, a unidade pessoal. Uma pessoa que perde um ambiente, grandes ambientes, não sabe mais se ele trabalha ou não trabalha, se ele faz isso, faz aquilo, perde os seus afazeres. Isso faz que, em última instância, que ele não sabe mais quem ele é, a quem ele veio. Ele perde a sua identidade. Ele pode perder sua identidade profissional, sua identidade de ser si mesmo alguma coisa. Ele pode perder a identidade sexual, tal. Ele pode perder simplesmente a ser uno, ser unitário. Quando isso acontece, então, por causa da deprivação, por causa da perda ambiental, o indivíduo passa por aquilo que Winnicott chama de agonias impensáveis, angústias. Essas angústias não são de castração, não são angústias de nascimento, como se pensava volta e meia na psicanálise. São angústias de não poder mais existir como uma unidade, de se desfacelar. São angústias que são características de estados psicóticos. Então, é de se esperar, portanto, se vocês fizerem uma análise, uma interpretação, um estudo winnicottiano do que está acontecendo, que nós vamos encontrar, em muitos casos, indivíduos que perdem aspectos da sua identidade, atributos. Não somente isso, pior, que passam por uma decomposição no sentido de perder a unidade pessoal. Isso é um dos aspectos da perda, não do objeto. Quando se perde o objeto, se perde acesso criativo a ele.
facilitado pelo ambiente. Isso é uma perda de relação com o ambiente como unitário, como o espaço na qual é possível ser si mesmo como uma totalidade. Então, nesse ponto, então, o ambiente tem espécie de totalidade do espaço, do tempo, do relacionamento, na qual a totalidade se estabelece, se cria, se desenvolve também a unidade de cada um de nós. Ontem você está vendo, quando se trata das crises ambientais, em termos de perdas vinicultianas, perdas por deprivação, não qualquer perda, não é perda de emprego, simplesmente perda de emprego, você encontra outro emprego, mas deprivação com a perda de ambiente e de uma série de ambientes, de modo que o único ambiente confiável ainda é a própria casa. Quando você tem essa regressão da estruturação ambiental, que o indivíduo pode perder sua criatividade e pode perder sua unidade pessoal. Muito bem. Então, isso seria um diagnóstico que se segue da etiologia que eu explicitei agora como possível abordagem daquilo que está acontecendo conosco e que nos pesa. Mas também eu não falei palavra de sofrimento. Bom, evidentemente que uma criança deprivada, que perdeu um ambiente bom, pela culpa desse ambiente, se desfez, houve uma guerra, ou houve uma pandemia, uma criança que perde essa sequência de ambiente como tal, essa criança sofre. Mas o importante não é dizer, não se trata de dizer apenas que a criança sofre. Precisa dizer por que ela sofre. Ela sofre por causa dessas perdas estruturais em relação no ambiente com objetos, em relação ao ambiente com totalidade, essas coisas que eu falei. Mas outras coisas poderiam ser ditas. Então, ele perde isso, então, daí se segue uma série de consequências. Por exemplo, se o indivíduo não tem controle sobre si mesmo, perde a unidade, perde a relação criativa com os objetos, ele perde a capacidade de empatia. Eu fiz um vídeo aí, aqui do Instituto Winnicott, no meu canal YouTube, Winnicott Urgente, tá? Justamente sobre a empatia. Empatia é uma capacidade de se colocar no lugar do outro. O que eu estou tendo para mim é que acho que a crise ambiental pela qual estamos passando prejudica também essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro significa que eu tenho uma estrutura pessoal suficientemente forte, de modo que eu posso imaginar o que significa ser outro, eu posso envolver com os sentimentos do outro, me colocar no lugar dele, e, do certo sentido, então, ajudar ele a ser ele mesmo. E, ao mesmo tempo, permitir ao outro que ele faça o igual para mim. Que eu possa viver e que minha vida tenha um significado para ele. Que a minha vida tenha um significado para minha mãe, para o meu pai, ou para o meu irmão, ou quem for. Muito bem. Se eu perder a minha identificação comigo mesmo, unidade pessoal, eu fico desunido, então, fundamentalmente, eu fico sem capacidade de identificação primária. Isso significa também, eu fico incapaz de colaborar com o ambiente. Então, pessoas que perdem capacidade de identificação, de empatia, perdem essa capacidade, perdem a capacidade de contribuir para a sociedade. Vocês têm esse tipo de atitude de várias formas hoje em dia. Né? Por exemplo, gente que é negacionista, né? Erickson falou de negacionismo. Negacionismo é uma atitude tipicamente antissocial. Pessoas sofrem, pessoas morrem nos hospitais, perdem o emprego aos queimados. E tem lá gente da política, né, tal, que dizem que se trata de coisas triviais, na verdade. Eles são incapazes de se colocar na pele do outro. Totalmente incapaz. Esse é um típico fenômeno de tendência antissocial, de resposta antissocial, que é resultado também de uma perda do bom relacionamento ambiental.
Muitas outras coisas poderiam se dizer. Uma das coisas que a relação com o ambiente mais amplo permite é a relação com ambientes moderadamente objetificados. A percepção objetiva, que eu sou, quando amadureço, fico capaz de perceber objetivamente as coisas. A estilização da relação objetiva com as coisas é a ciência. Ciência, então, grosso modo, não tanto a filosofia, né? Mas é mais bem a ciência. Ok. O que vocês estão vendo, então? Ciência nos afasta de nós mesmos, mas, ao mesmo tempo, nos assinala um lugar que nós não podemos negligenciar. Nós não podemos nos colocar fora do ambiente objetivo, objetificado. Dinheiro é uma coisa objetiva, indústria é uma coisa objetiva, trabalho no mundo externo, não é, no colo da mãe não se trabalha, na cama da mãe não se trabalha, enfim, coisa tal. São ambientes outros, mas nós não podemos não esquecer, enfim, deixar de reconhecer a necessidade de nos inserir, pelo fato de termos um corpo, de fato que temos doenças, que temos pandemias, de nos inserir nos ambientes objetificados, que são ambientes da ciência, tratados especificamente pela ciência, passo a passo. Muito bem. Vocês veem, hoje em dia, um fenômeno muito curioso, né, tal, que a verdade científica está sendo negada, simplesmente não levada em conta. Como se não levasse em conta uma outra pessoa. Não me diz respeito. Isso é muito curioso. Esse é um dos fenômenos, não especificamente relacionado com a perda, por deprivação do ambiente, mas claramente também implícita nas análises que ele está dizendo. Muito bem. Ok. Eu, então, para não me alongar demais, só dando assim umas ideias, desenvolvendo aqui umas ideias para vocês, quero dizer 2 ou 3 palavras sobre o tratamento dos nossos males agora, da pandemia. O problema é perdas ambientais, não é isso? Redução ao ambiente facilitador inicial, que é a casa. Então, é aí que nós já nos seguramos, esse ponto de segurança. Você está vendo? Quando o Winnicott diz, quando se pergunta como tratar um indivíduo deprivado, que perdeu o ambiente que era bom, do qual ele dependia e que não está mais aí. Quando ele regride esse indivíduo, quando ele perde a sua criatividade, ameaça a perder sua identidade, como nós podemos ajudar esse indivíduo? Uma primeira coisa que o Winnicott diz é o seguinte: não é análise. Não se trata de dizer, você está deprimido, você está deprivado, vamos analisar a sua deprivação. O que o indivíduo deprivado precisa é um outro ambiente que faça as vezes do ambiente perdido. Dá um outro objeto. Interessantemente, quando uma criança é deprivada e ele começa a roubar, porque perdeu a família, porque uma coisa não deu certo em termos de deprivação, ele rouba objetos. O objeto não vale como objeto de prazer. Ele rouba o objeto e joga fora. Ele precisa roubar. Ter o contato com o objeto que não é criativo, porque é roubo. A apropriação indevida é roubo. Muito bem. Ele perde, então, esse tipo de relação, enfim, perde relação criativa. Muito bem. E dizer isso ao indivíduo, a criança que é deprivada, a criança que rouba, não serve para nada. Você precisa oferecer para ele, desde um tratamento, um ambiente onde ele poderá, aos poucos, ter as coisas que ele precisava, ter a segurança que ele precisava e deixar de roubar. Ele vai ter coisas, criativamente, por conta própria, e temos seus próprios, não vai mais roubar. Isso só acontece não por palavras, não é cura pela palavra. Isso é cura freudiana. É cura por cuidado. Cuidar desse tipo de fenômeno, esse tipo de patologia por deprivação, criada pela deprivação, você precisa de novos procedimentos.
Não somente novos procedimentos, você precisa de novo setting, nova situação na qual isso pode ser feito. Tanto que o médico vai dizer, muitas pessoas que estão em conflito com a sociedade por deprivação, não podem ser tratadas no consultório individual. Elas só podem ser tratadas, diz ele, por asseguramento de um lugar para essas pessoas que perderam seu lugar no ambiente. Eles chamam isso de placement. O lugar certo para as pessoas que estão de mal, que estão em conflito com a sociedade. Placement. Então, o procedimento não pode ser mais da psicanálise tradicional. Setting não pode ser mais da psicanálise tradicional. E o percurso também não pode ser mais aquele mesmo percurso da psicanálise tradicional. Série de sessões, blá, 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 tal, no qual o indivíduo vai explicitar, vai trazer à tona, tal, o seu inconsciente reprimido. Uma pessoa deprivada, como nós somos todos hoje em dia, não tem o inconsciente reprimido para trazer à tona. Tem necessidade de se colocar diante das coisas, criativamente fazer coisas com as coisas, se estabelecer como unitários e com projetos no tempo, no espaço, ocupando espaços maiores, simplesmente andando por aí, que nem uma criança começa a andar, não começa a andar na família, anda para lá e para cá. Nós somos privados disso. Então, nós precisamos de esses processos para nos recuperar. Muito bem, então, tratamento não pode ser mais por análise, como eu disse. Setting não pode ser mais aquele setting, simplesmente cá para lá, vamos falar tudo, eu vou te espelhar. O processo todo deve ter outra dinâmica, tem outra dinâmica e coisa. Em particular, vocês estão vendo como a empatia está em crise nessa patologia de pandemia, que pandemia causou, na minha interpretação. Uma das coisas que o terapeuta deve assegurar a quem ele está tratando é capacidade de identificação com ele, empatia, identificação cruzada. Então, de se sentir, saber o que significa estar nessa condição. Isso, a capacidade de identificação cruzada, que é uma continuação da relação de atenção, relação de dedicação, muito anterior a isso, que é a relação de dedicação que a mãe oferece ao seu bebê. Eu quero dizer mais uma outra coisa filosófica, para terminar. Ética. Vocês estão vendo, na ética tradicional da psicanálise, também uma ética específica, ética da lei. Lei da aceitação da castração. Para evitar a ameaça de castração, o sujeito se submete ao fato de castração por uma lei. Muito bem. Te dou uma história freudiana sobre isso. Muito bem. O que é, o que não é para ser feito, é determinado por estipulações, que podem ser inseridas nos comportamentos sociais, evidentemente, não precisam ser escritas nas paredes, mas se trata da lei. A lei diz o que está certo ou errado, ponto. O que é interessante é que, no caso de se tratar daquilo que acontece com uma pessoa deprivada, a lei diz pouca coisa. O que está em questão, como eu disse, é o existir da pessoa, existir como unidade, existir de modo criativo na relação com outros objetos. Isso que está em questão. O que está em questão é a vida própria do indivíduo. A vida não tem regras, digamos assim. Então, a ética aqui não pode ser ética de lei. Nós não podemos legislar sobre os males da deprivação por epidemia. O que nós podemos, no entanto, nos envolver com os outros. Nós podemos nos comportar responsáveis pelos outros, não negligenciando a vida dos outros. Como diz Winnicott, certos cristãos dizem que tem um certo pecado muito esquecido. Pecado da negligência. Não quer saber do outro. Indiferença. Justamente, indiferença é um grande pecado que se pode cometer.
comparado justamente com a virtude que está na empatia, na capacidade de se colocar no lugar do outro. Bom, então, responsabilidade ética, então, fazer bem, não consiste mais em dizer ao outro o que é lei, nem se submeter eu mesmo à lei, tipo, nada de contra-transferência, uma coisa assim. Ser neutro. Neutralidade é uma defesa. Isso é uma coisa que Heidegger diz, que Winnicott diz, que está. Um terapeuta que é essencialmente neutro, que não está envolvido com aquilo que acontece com o paciente, é um terapeuta que não faz o que deve fazer. Desvia. Então, a ética aqui, no caso, não é a ética da lei, é a ética do cuidado. Ética do cuidado que tem as mais diferentes formas de vida em comum. Vida em comum. Analista, em certo sentido, compartilha o peso da vida do indivíduo e as perdas. As perdas também que ele sofreu ao se enfiar no mundo no que estamos. Muito bem. Então, essas são algumas reflexões que eu quis fazer, como pontapé, então, para a reflexão de todos nós, então, hoje, então, nessa reunião, todos nós sobre a pandemia. Pandemia, filosofia, então, filosofia, pandemia e psicanálise. Eu acho que falei da psicanálise também, mas falei de uma psicanálise, ou se vocês querem, análise modificada. Que eu falei, usa a análise, mas usa a análise de uma forma modificada. Muito bem, então essas são minhas considerações que eu tenho prazer de ter trazido para vocês. Bom, boa tarde a todos e todas que estão assistindo a esse momento tão importante de reflexão sobre a pandemia. E agradecer a oportunidade. Está me ouvindo, professor Loparic? Sim, estou ouvindo. Agradecer a oportunidade de te escutar sobre um tema que a gente sabe que não é uma discussão específica da psicanálise winnicottiana, mas que você trouxe uma contribuição à luz dessa psicanálise. Em sua fala, há muitas indicações de afinidades entre Heidegger e Winnicott, especialmente quando você fala do Mitdasein, do Mitsein, que é o ser com, que o Heidegger acentua muito como constituição ontológica do Dasein, e quando você fala dessa questão do ambiente, do cuidado, do holding. Também acentuou muito que essas relações aí, familiares, cotidianas, seja no mundo circundante que o Dasein heideggeriano está inserido, ou no espaço de holding familiar da casa, essas relações não são representacionais, cognitivas, do campo do pensamento. E uma coisa que eu achei muito interessante, que eu queria que o senhor falasse um pouco mais, é que você disse que nessa pandemia, o que acaba acontecendo? A casa, que é um ambiente familiar, que a gente poderia chamar do Umwelt heideggeriano, que é o mundo ambiente, ou o mundo do holding para o Winnicott, ela se torna, então, só o único espaço. A gente regride para dentro de casa. Você lembrou, Tudo Começa em Casa, que é um título de uma obra de Winnicott. E aí eu queria lhe perguntar, nesse movimento que a gente volta, a gente que não é negacionista, que entende que tem que voltar para casa, para o que é supostamente o familiar, mas a gente volta para casa tendo que trabalhar, tendo que estudar, tendo que dar conta de outras coisas que não fazíamos outrora em casa. Então, é possível que esse espaço, que é o familiar, que é o espaço de holding, possa se transformar na pandemia em um espaço de estranhamento que nos force, não obstante o fato de ser a casa, que nos force a nos recondicionar, a ressignificar esse espaço. E aí, quem dá conta de ser criativo, dá conta de fazer isso, mas quem já tem uma patologia acaba sendo uma experiência extremamente de desterro e de desintegração, como o senhor falou, de poder reviver agonias impensáveis. Então, a gente poderia dizer, sintetizando minha pergunta, que nessa pandemia, quando a gente faz esse retorno para o espaço
familiar da casa, se a gente não tiver nesse espaço reorganizações ambientais coletivas de cuidado, talvez isso que seja o familiar se torne o estranho, um Heimlich. Essa é a minha pergunta. Sim. Para voltar para casa, tem que ter casa. A casa é o nome em inglês, não tem propriamente casa, de home. A palavra é home. É lugar de onde que é família e vida familiar tudo junto. Isso é home, lar. Home veio a ser trazido pelo lar. Evidentemente, nós temos um problema grande aí. Não somente nossos ambientes escolar, de trabalho, financeiro, viagens, estão em crise por causa da pandemia. A vida familiar está em crise. Os avós não podem mais visitar os netos. Os netos não podem mais não sei o quê. A dinâmica da vida familiar, essa de confiança, de mutualidade, de intimidade, essa dinâmica também está quebrada. O vírus entrou também na família. Não coletivo. Suponha que tem uma família que funciona e que vai poder, então, de alguma forma, administrar essas perdas. Mas aqueles que não têm nem a família, que voltam para casa, e casa é um quarto, ou um pequeno apartamento no quarto-sala. E quem está nesse apartamento, antes era um empregado, um funcionário, antes era um amigo, um amante, não está mais aí. Então, essa pessoa fica só. Capacidade de estar só é uma capacidade que pode se perder. Capacidade de estar só é uma capacidade que pressupõe a presença dos outros. Você vai me dizer, mas essa presença não precisa ser física, corporal. Não precisa. Mas precisa ser uma presença previsível, confiável, regular, com certa dose de calor humano, vamos dizer assim. Muito bem. Quem não tem para onde voltar nesse sentido aí, vai sofrer muito. Ele apanhou lá em cima no trabalho, não sei onde, apanhou na política, está num país que está se desfazendo, coisa e tal. Ele está devendo dinheiro, chega em casa e a única companhia que ele tem é a televisão. Muito bem. Esse sujeito, então, fez a sua via crucis, no certo sentido, em vão. A terapia, você está vendo, não pode consistir em dizer, meu filho, você está uma pior. A terapia tem que ser um gesto de empatia. Se colocar no lugar de outro e trocar, não ideias, gestos. Trocar gestos com outras pessoas. Telefonar na hora certa, mandar não sei o quê, fazer um podcast qualquerzinho, não podcast, não, WhatsApp qualquer, sei lá, nem que seja virtual, tem que ser feito. Porque a pessoa vai, se não tiver família, quando eu falo casa, fica em casa que está tudo bem, estão cuidados, papapá. Casa pode ser altamente inóspita. E só para terminar, se a gente trabalhar em casa, sendo que a casa é o lugar da mutualidade, da intimidade, a gente está invadindo, por trabalhar em casa, a nossa casa. Isso pode dar uma série de problemas imperceptíveis, simples, coisa tal, à primeira vista, que podem ser altamente graves. Onde se trabalha é lugar de trabalho. A casa não é lugar de trabalho, por definição. O uso de uma casa como lugar de trabalho não é bom. Em casa se brinca, em casa se faz isso, faz aquilo, se cozinha em casa. Quem cozinha tipicamente? Hoje em dia nós estamos pedindo deliveries, que não são colaboradores. Enfim, sim, nós podemos, ao retornar a casa, nós corremos ainda os perigos de perder os ambientes, até mesmo esse ambiente que é a casa, se é que a gente tem esse ambiente. É isso. Obrigado, professor Loparic. Obrigada. Rodrigo, você gostaria de fazer uma questão também, não é? Pois não, sim. Professor, inicialmente, muito grato pela sua fala, e eu gostaria de trabalhar um pouco, de
saber um pouco mais do senhor a respeito de uma questão específica relativa à noção do negacionismo, né? Então, o senhor falou do negacionismo como falta de empatia, como uma resposta antissocial, né? Agora, dentro da miríade de ações que a gente pode considerar como negacionistas, existe uma, particularmente, que o senhor se referiu, que foi a realidade científica não ser levada em conta, né? Essa, especialmente, ela pode até parecer que não é negacionista, porque nós temos, por exemplo, a questão da cloroquina, da ivermectina, que aparentemente elas são ações de cuidado, mas se a gente for olhar com mais calma, elas são uma negação da realidade científica. Então, eu gostaria de saber um pouco mais do senhor se essa particularidade, tá, da recusa da ciência, se o senhor entende isso como uma consequência da crise, uma questão pontual, que entra dentro dessa lógica do negacionismo, ou se já revela uma determinada relação com o ambiente, sim, mais de fundo, né, e que aparece agora. Pode ser as duas coisas, né? E acho tão interessante que hoje em dia, nos jornais, todo mundo diz a verdade científica tem que ser respeitada, não é fake news, né? Interessante, então, que na vida política, fake news, digamos, é cotidiano. O interessante é que certos líderes políticos tentam transformar as verdades chamadas científicas em fake news. Isso é novidade. Mas a óbvia lógica da situação é a seguinte: se você transforma a exigência da máscara em fake news, você não está cuidando do outro, é coisa óbvia. Isso também todo mundo está dizendo. Então, isso tem aspecto, no meu entender, o aspecto antissocial de certos líderes que são incapazes de levar em conta a realidade objetivamente percebida para cuidar do outro. Se seu filho tem meningite, você vai tratar. Se seu filho tem isso, você vai tratar, não é verdade? Para onde você vai? Para o médico. Se você transformar o que o médico diz em fake news, você não está tratando seu filho. Você é um antissocial, né? Você não sabe o que é ter um filho doente. Não é isso? É nesse ponto que eu estou falando. Parece que é tão óbvio e, curiosamente, tão generalizado. Isso é uma coisa. Muita gente recorre agora a curas mágicas, a remédios que ninguém sabe de onde vem, tal, a espiritismo e outro tipo de remédios. Isso tudo é negação da realidade objetiva. Toda criança aprende, aliás, já vai levar em conta na família, depois na ciência. O cientista é um bom menino de boa família, de joelho. Se ele no começo não leva em conta, também mais tarde não vai levar em conta, não desenvolveu empatia. Saber das coisas como são faz parte da saúde. É isso que eu estou dizendo. E essa saúde pode ser prejudicada numa situação como essa, de perda, de medo e regressão que isso causa, de perda de um ambiente bom, suficientemente bom para a gente levar a nossa vida. Muito obrigado, professor Lopari. Francisco, você gostaria de fazer alguma questão para o professor Lopari? Eu queria dizer assim que o que eu gostei da experiência de trabalhar com você foi o contato com uma psicanálise, eu acho que a gente pode chamar assim, e um pensamento filosófico, que, em última instância, sempre permitia uma coisa que a gente acabou concluindo, que eu acabei concluindo no contato com as suas obras e com as suas aulas, que era sempre possível recomeçar, que era sempre possível reorganizar. Eu me lembro de ter colocado, inclusive, a expressão é possível fazer uma ortopedia nas pessoas, isso no bom sentido, quer dizer, alguém que perca esse ambiente poderia ser reconstruído, e você retomou bem as possibilidades em que isso pode acontecer pela intervenção winnicottiana. Então, eu me lembro assim que, paralelo ao meu pessimismo estrutural, né, e entrópico em relação ao mundo e à vida,
eu sempre mantive esse contato, né, nesses anos todos, com essa possibilidade de recuperar criativamente, de estabelecer novas relações, e isso era importante, sempre foi importante para mim, tomar contato com essa teoria, né, e com esse pensamento. Mas, no entanto, esse momento que nós estamos vivendo me parece um pouco mais grave, no sentido, né, um pouco mais, tem uma ruptura, me parece, aí, espero estar errado, mas parece que antes eu entendia com mais facilidade essa possibilidade de reconstrução, de refazer esse ambiente. Hoje me parece que nós estamos apontando para um tipo de vida, né, disso que estão popularizando como novo normal, onde me parece que essa reorganização, esse refazimento, essa nova oportunidade de estar se reconstruindo, me parece que ela está assustando, assim, me parece que vem alguma coisa aí que vai desmontar efetivamente o mundo que a gente viveu. E você apontou algumas possibilidades aí, eu acho que isso aí, essa coisa, não dá para fugir disso, de que temos que pensar no outro e considerar a presença do outro, a necessidade do outro, talvez seja aí, né, por onde a gente vai escapar. Mas eu estava até agora, esse momento, até vou falar daqui a pouco alguma coisa nesse sentido mais pessimista, mas eu estava mais preparado para pensar numa dificuldade maior, muito maior, que a gente ia ter daqui para frente, de operar esse tipo de reconstrução, né? de reorganização criativa das relações objetais, que me parece que vinha um outro tipo de mundo aí. Né? Então, nesse sentido, foi prazeroso ouvi-lo novamente hoje, e espero que a gente possa compartilhar, então, não de uma ingenuidade, mas talvez de um relativo otimismo, né, em relação a essa nossa passagem pelo que está acontecendo aí. O que você me diz? Não, eu não gostaria de ter passado para você a ideia de que vida era fácil. Não é fácil. Nunca foi. Continuar, apanhar, sobreviver, se torcer, retorcer, voltar para trás. Não, a vida não é fácil, não é isso que eu estou dizendo. Mas tem lá o ditado popular que a esperança é a última que morre, não é tal? Quer dizer, o ser humano é uma esperança. Ele é feito de esperança. Ele é uma tendência a abocanhar tudo. Ele quer tudo. Desde que ele come o seio da mãe, depois vai querer pegar o mundo inteiro. É isso aí. Então, isso pode ser quebrado. Digo, quando eu falei da quebra da identidade pessoal, é disso que eu estava falando. Isso não é pouca coisa, né? Eu falei de coisa muito séria. Não tem nenhuma recuperação numa sociedade de indivíduos quebrados pela metade ou em pedaços, estilhaçados. Nenhuma. Muito bem. Então, quando eu falei disso, eu falei de coisa extremamente grave. Não em termos teóricos, então, de preservação do clima, de poluição de água, Amazônia, não sei o que mais. Tá. Tudo isso são graves problemas. Mas não há o mais grave problema é não poder existir como uma pessoa, como alguém. E aí, se você tem isso em questão, isso é psicótico, traz isso, e o deprivado traz isso, psicótico deprivado. Se você tem isso, não tem recuperação. Por isso que eu disse, o tratamento, um dos aspectos do tratamento, aqui, agora que é necessário, se você detectar essa problemática, agora é impensável, então você tem que oferecer aquilo que segura o indivíduo nesse ponto. Isso não é fácil, não se faz por psicoterapia, nem psicanálise. Não é isso, diz muito claramente. Aqui nós temos fora do tratamento tradicional psicanalítico. É um problema vital, aqui está na mesa, tá e tal, e só pode ser tratado de outra maneira, medicotianamente, por exemplo. É isso aí. Então, eu não embelezei a situação, não quis transmitir isso. A situação é grave, para muita coisa, para muitas pessoas, muito grave. Mas vamos continuar, né, Boca? Vamos continuar nesses nossos papos.
Vamos, temos esperança, então. Eu não vou chamar você de pessimista. Eu vou dizer, peço que você não me chame de otimista. Tá ótimo. Um abraço, Lopari. Abraço. Muito obrigado, Lopari, pelas considerações. Eu fiquei encantado aqui de ouvir as suas palavras, abordando isso de uma perspectiva que eu acredito que também renove o Winnicott, né, a partir do olhar, da experiência, né, o contato mais imanente com a situação social e, enfim, a maneira como a gente está passando por tudo isso, né. Queria registrar aqui a presença de novo do Wayne, perguntar se ele quer fazer algum comentário ao professor. Eduardo, boa tarde, professor Loparic, muito obrigado pela contribuição, aos colegas o Rodrigo, a Carol e o Boca também, boa tarde. Na verdade, é só, talvez, professor, um complemento, num contexto muito específico, o senhor chegou a mencionar em alguma das respostas, no fim da sua fala, o senhor disse, a neutralidade é uma defesa, e aí referiu-se aí ao Winnicott, enfim. Do ponto de vista epistemológico, mais propriamente, quer dizer, talvez isso também possa ser dito, né, em relação a Freud, ao próprio Lacan, do ponto de vista de uma epistemologia da psicanálise. Mas exatamente nesse contexto de negacionismo científico, em que o senhor comentou agora há pouco em uma das suas respostas, o que o senhor poderia dizer do problema epistemológico envolvido aí, nesse contexto da pandemia e dessa ideia da neutralidade como defesa? Neutralidade como defesa, como eu te estilizei rapidamente, um modo de relacionamento. Então, o que Freud tinha em mente, basicamente, quando, enfim, exigia do terapeuta ser neutro, ele não envolver seus sentimentos, seus problemas, com os problemas do paciente. Como que ele pode se proteger contra isso? Ele fica nem age nem assim, nem lá, nem vibra, nem se constrange com aquilo que está vendo. Muito bem. Ele fica, um espelho recebe, então espelha aquilo que está trazendo para o paciente poder tomar conta. O que vem que eu digo é o seguinte, uma terapia assim não funciona. Estou falando especificamente da terapia, isso era uma observação terapêutica. O que vem que eu digo é o seguinte, o paciente só vai falar se isso dizer alguma coisa a alguém. A terapia é uma conversa entre duas pessoas, e não entre a pessoa e seu espelho. Não é isso? Então, entre duas pessoas. E a pessoa precisa ser ouvida com aquilo que lhe pesa por uma outra pessoa que está aí para ouvir o peso, não somente o sentido, o peso daquilo que pesa. Olha bem. Sabe o que ele vai dizer? Freud interpretava e tudo mais, mas o que isso só tinha efeito terapêutico, porque o paciente, ele mostrava ao paciente, estava preocupado com o seu paciente. E Freud tinha essa preocupação, a gente sabe que em muitos momentos Freud era meio caseiro com seus pacientes, a gente sabe disso, nem sei. Ele disse que me referia a um ponto na clínica. Agora, neutralidade na ciência, então, fatos são fatos, aí então, é um treinamento, agora outro, que não é terapêutico. Né? Para capaz de aceitar um fato que contradiz aquilo que ele estava sempre pensando, precisa de uma baita estrutura de personalidade. Para dizer em público, olha, eu errei, né? Eu me enganei. Mas isso é que faz parte do trabalho científico. Um cientista que não sabe admitir, que não tem condição de admitir, não é terapia, que não tem condição de admitir que está errado e que sua teoria sempre está certa, não é ciência. Isso tipicamente não é ciência. Então, essa outra neutralidade, aí se aplica. Quer dizer,
os certos políticos dos dias de hoje não têm essa capacidade e não são mentalmente sadios. Eles não chegaram a ter uma mente aberta ao ponto de respeitar o game, o jogo de questões e respostas tipo científico. Isso não é terapia, isso é coletividade, o que for. E eu acho que aí, o que eu apontei nesse ponto específico, que muita gente, por pressão, por medo da pandemia, por medo de conhecer os fatos, por medo daquilo, foge da verdade científica. Esse é outro assunto que acho que é muito importante. Quando você está comendo uma coisa, nega os fatos. Bife, nega os fatos. Negacionismo é isso, nega-se o fato e é verdade. É engraçado, né? Mas maciçamente, isso que é interessante, e público, maciçamente. É doença, diria eu, sei lá, é um sintoma de alguma coisa, sim, tá, é isso aí. Perfeito, muito obrigado, professor. Então, Angélico, muito obrigado. De novo, só tenho a agradecer realmente a sua presença em nome do PT, em nome de todos os colegas, e sempre, né, esperando as novas oportunidades de ouvir as suas palavras. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Foi muito prazeroso estar aqui com vocês.